Creio que as 7 igrejas da Ásia representam 7 tipos diferentes de crentes, com características espirituais distintas. Neste vídeo, vamos concentrar especificamente na carta à igreja de Sardes. É possível que a igreja de Sardes tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo. Embora não existam muitos registros bíblicos detalhando sua origem, sabe-se que havia ali um grande número de judeus convertidos ao cristianismo. O texto começa assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve. O termo anjo aqui refere-se ao ministro ou ao líder da igreja, o pastor responsável por apacentar e cuidar da congregação. Segue dizendo: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ou seja, é o próprio Jesus quem fala, referindo-se a si mesmo. Os 7 Espíritos de Deus são uma descrição simbólica do Espírito Santo, como citado em Isaías 11:2. O Espírito do Senhor, de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. São as 7 lâmpadas diante do trono de Deus. Jesus também diz possuir as 7 estrelas, que representam os 7 líderes das igrejas da Ásia. Então ele afirma: conheço as tuas obras. Jesus observa atentamente os frutos e as ações de cada igreja e cada crente individualmente e declara: tens nome de que vives e estás morto. Sardes era uma igreja que cultivava uma reputação, uma aparência de vida espiritual, mas na realidade estava morta espiritualmente. Jesus vai além das obras. Ele denuncia o engano de uma vida de aparências. Era uma igreja que vivia da fama do passado, de um tempo em que talvez houvesse fervor e autenticidade espiritual, mas que se perdeu ao longo do caminho. Isso nos mostra que Jesus reprovava a condição espiritual dessa igreja. A comparação com os fariseus em Mateus 23 é inevitável. Assim como eles, Sardes apresentava uma fachada bela, mas interiormente estava cheia de morte. Aqueles que viviam nesse ambiente corrompido espiritualmente já não suportavam o mau cheiro da decadência moral e espiritual da maioria que ali pertencia. Trata-se, portanto, de um alerta sério contra a hipocrisia. A igreja parecia ainda representar o reino de Deus, mas era apenas uma ilusão sustentada pela reputação que um dia teve. Jesus então ordena: sê vigilante. Ele conclama a atenção espiritual, ao cuidado com a vida interior. O diabo deseja destruir os crentes e Jesus os chama a abrir os olhos para as mentiras que os cercam. Ele continua: confirma os restantes que estavam para morrer. Isso revela a esperança de uma restauração espiritual. Jesus vê a possibilidade de reavivamento. Ele exorta: lembra-te do que tens recebido e ouvido. Trata-se de uma convocação à lembrança da verdade e do evangelho anteriormente ensinado. Uma verdade que deveria ter sido guardada no coração e posta em prática. No entanto, ele declara: não achei tuas obras perfeitas diante de Deus. Não se trata apenas de negligência, mas de um serviço relaxado, inaceitável diante do Senhor. Seus sacrifícios espirituais estavam sendo rejeitados. Jesus então adverte: se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Ou seja, a visitação divina se dará de forma repentina, inesperada, se não houver arrependimento. Ele reconhece que poucos naquela igreja não contaminaram suas vestes, isto é, não se corromperam com o pecado. As vestes simbolizam os atos de justiça. Esses poucos caminharão com Cristo vestidos de branco, o que representa pureza, santidade e retidão, pois são dignos. Jesus promete: de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O livro da vida é o registro dos salvos, daqueles que herdarão a vida eterna. Ele também declara: confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos anjos. Isso revela que o Senhor honra os seus. A fidelidade, o esforço, a obediência dos seus servos não passam despercebidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O ouvido aqui refere-se à sensibilidade espiritual,
ao discernimento que os permite assimilar e obedecer à mensagem divina. Encerrando o estudo sobre Sardes, quando analisamos a geografia atual da antiga cidade, hoje em ruínas na Turquia, somos levados a refletir. Nós, cristãos no Brasil, desejamos seguir esse mesmo caminho e nos tornarmos ruínas espirituais como Sardes? Ou estamos dispostos a fazer a diferença e levantar não a bandeira de uma nação, nem de uma denominação, mas a do reino de Deus? O mundo segue sua marcha rumo ao juízo. A apostasia cresce, a mornidão espiritual se alastra e muitos estão abrindo mão da verdade em troca da aceitação social. Vivemos dias semelhantes aos de Sardes, onde muitos têm nomes de cristãos, mas negam com suas obras o Senhor da glória. Quantos cultuam, mas não adoram? Quantos pregam, mas não vivem? Quantos frequentam, mas não se arrependem? Sardes virou ruína, e o mesmo acontecerá conosco se não vigiarmos. Não deixemos nosso lugar vazio diante do trono. Não terminemos nossa história em vergonha. É tempo de despertar, vigiar e nos revestir de santidade, porque o noivo virá, e ele só levará uma igreja viva, pura e irrepreensível.